Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Jefferson. Uma alegria muito grande poder refletir com você o Evangelho desta segunda-feira, dia 26 de junho. Estamos começando mais uma semana que seja de muitas bênçãos, de muitas graças na sua vida e de toda a sua família, viu? Todos os seus projetos se concretizem e Deus acumule de bênçãos a você. Nós estamos na 12ª semana do Tempo Comum. E o Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 7, versículos do 1º ao 5º. Não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados. E com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu? Como ousas dizer a teu irmão, deixa-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave de teu olho, e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, entre as instruções de Jesus, encontramos o ensinamento contra o julgamento arrogante, hipócrita, que despreza e condena. As comunidades às quais Mateus está se dirigindo eram formadas por grupos diversificados e com tendências à comparação e à crítica. O evangelista relembra que esse tipo de atitude não pode acontecer entre irmãos. Palavra repetida 3 vezes. A linguagem é exagerada, não é? Para chamar a atenção e para os interessados, para que os interessados, né, mudem de atitude. Há uma tendência nas pessoas de não verem os próprios defeitos para melhor conviver com eles. A lição é clara. Antes de olhar os defeitos dos outros, é preciso olhar para os próprios. Só assim a correção fraterna pode ser feita com caridade e compreensão. É lógico que nós não podemos, usando o argumento de correção fraterna, passar ou querer viver olhando só a vida do irmão como se fôssemos vigilantes. Então vamos vigiar a vida de nossos irmãos como se fôssemos vigilantes e perfeitos, né? Vamos vigiar a vida de nossos irmãos para então fazer a correção fraterna quando ele errar. Não podemos usar esse argumento, né, para viver desta forma, porque nós não somos perfeitos. E como esse evangelho é atual, né? Como fala dos nossos dias, do que nós vivemos, de como nós somos e do que vemos à nossa volta, do que sofremos, né, com algumas pessoas. A caminhada cristã é difícil, todos nós sabemos, é difícil ser um outro Cristo na vida dos nossos irmãos. E quando nós nos deparamos com esse tipo de gente que não consegue enxergar a trave que tem nos seus olhos, né, e quer tirar um cisco nos nossos olhos, se torna muito mais difícil. Quanta gente arrogante, quanta gente autossuficiente, né? Quanto ser humano podre, que se acha no direito, se acha melhor do que os outros, né? Se acha perfeito e vive em função de dar conta da vida dos outros. Isso não pode fazer parte da vida de um cristão, isso não é de Deus, isso não é de Cristo. Em que momento, em que evangelho nós vemos, né, Jesus ensinando esse tipo de vida, esse tipo de comportamento? Jesus ensina o compromisso, a atenção, o cuidado, a partilha, o zelo, o amor ao próximo. Não ficar bisbilhotando a vida dos outros e comentando, inventando histórias, como muitas vezes acontece. Pessoas que às vezes não dá a entender que não tem nada para fazer durante o dia, não tem atividades, não tem a família para cuidar, não tem trabalho, não reza, não estuda, não se diverte, a pessoa frustrada, de mal consigo mesmo, e por isso vive em função de
de bisbilhotar a vida do seu irmão, de denigrir, de falar mal, né? Como às vezes algumas relações são difíceis. Então, esse tipo de comportamento não pode fazer parte da nossa vida. Mateus já está, São Mateus já está identificando isso e então comunicando de uma forma muito forte para a comunidade que esse tipo de comportamento de vida não pode se sustentar, não é? E não só ali na comunidade de Mateus, mas nos nossos dias também. Aquele que firma o propósito de seguir a Jesus, de ser de Deus, precisa viver as coisas de Deus. Ora, em que momento nós vemos Jesus agindo com hipocrisia? Em que momento nós vemos Jesus com esse tipo de comportamento ou ensinando isso aos apóstolos? Então, aquilo que Jesus não fez, nós também não podemos fazer, não é? Isso é seguir Jesus, isso é seguir o Cristo. Aquilo que Jesus não diria, também nós não podemos dizer. Onde Jesus não entraria, também nós não podemos entrar. Precisa ser desta forma. Mas o que nós vemos muitas vezes é pessoas que dedicam o seu dia, o seu tempo em tomar conta da vida dos outros, quando não conseguem tomar conta da sua própria vida. Têm atenção e querem resolver e dar conta e se acham no direito de conversar sobre os problemas dos outros, de julgar a vida dos outros, dos seus irmãos, e não olham como a sua vida está desordenada, como as coisas estão complicadas, estão desandando na sua própria vida, na sua própria casa, na sua própria família. Então, é um olhar que precisa ser voltado para si, é enxergar os seus próprios problemas e se concentrar neles para resolvê-los. Ninguém tem o direito de se meter na vida do seu irmão. Nós podemos ajudar se nós formos solicitados, né? E quantos aí que estão sendo solicitados para ajudar o seu irmão na sua dificuldade e nem descruzam os braços? Continuam na inércia, continuam imóveis, né? Não ajudam o seu irmão na sua dificuldade, mas se acha no direito de se meter na vida dele, de julgar, né, de querer resolver, de conversar sobre os problemas dos outros. Ora, cada um cuida da sua vida, cada um cuida do que é seu. Né? Nós já temos problemas demais pessoais para querer cuidar do problema da vida dos nossos irmãos. Nós vamos ajudar onde nós podemos, mas ajudar quando solicitados, dentro daquilo que nos é permitido, não se meter, se intrometer, querer cuidar, de tomar conta, de julgar, né, de se achar no direito na vida de nossos irmãos. Então, essa atitude não é cristã. Isso Jesus não nos ensina, então isso não pode fazer parte da nossa vida. Que ao ouvirmos essa mensagem do Evangelho, nós possamos fazer uma reflexão muito bem feita sobre a nossa vida, porque muitas vezes nós paramos para olhar somente o problema dos outros. Fulano está fazendo isso, fulano não pode fazer isso, fulano fez isso, fulano não tem direito de agir assim porque praticou esse pecado, porque fez isso. Nós não temos o direito de agir desta forma, de julgar as pessoas desta forma. Esse dedo apontado para os outros precisa ser apontado para nós. Essa palavra, por exemplo, que estamos ouvindo, essas reflexões que são feitas todos os dias, são para nós. Então, olhar para nós e, olhando para nós, a partir da palavra de Deus, corrigir a nossa vida. Ao iniciarmos esta semana, já com essa palavra tão forte, né? Mensagem tão forte direcionada a nós, que possamos fazer então essa experiência de olhar para nós, como está a nossa vida. E se você tem julgado, tem se metido, se intrometido, tem agido desta forma na vida do seu irmão, olha primeiro para a sua vida, cuida da sua vida, que já temos cada um de nós grandes problemas, vamos resolver nossos problemas e onde for possível nós ajudarmos nossos irmãos, vamos nos solidarizar a partir de um pedido, de um chamado, né, até onde nos for permitido avançar. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.